What up, Peak Performance English Academy, o lugar onde o seu inglês fica forte. Guys, are you ready to train your English today? Today, we're going to train our English only in English, okay? No Portuguese until the end. At the end, I'll explain everything in Portuguese. So today, it's gonna be another English training because you guys liked it so much, so I'm gonna do it again. And we're saying goodbye to Mr., or should I say Dr. Stephen Hawking. R.I.P. guys. Do you guys know what R.I.P. means? Do you see my drawing? I'm not a great artist, but I drew it, guys. I copied from my TV. I just traced it. But today the live's going to be in English, and I'm going to talk to you about Stephen Hawking and R.I.P. or R.I.P. I'm not going to sit here, guys, and pretend I liked Stephen Hawking because of the science, because of his theories, because of his books. I never read his books, but I admire his motivation and his outlook on life. Hey, Mr. Anderson, good evening, man. Yeah, only in English today. Hey, Mr. Claudio, what's up? So, guys, you may have known through the social media that Stephen Hawking died. He died at the age of 76, and he battled with a neuromotor disease, ALS. His whole life, but that never stopped him. So I'm gonna tell you why I like Stephen Hawking, but first I want to tell you guys about R.I.P. Who knows what R.I.P. means? Hey Sandra, how are you? Hey Mr. Ogi. Hey Mr. Luciano. Os, man. Hey Mr. Hosenberg. Nothing much. Hey Mr. Sam. No more beard. I shaved it off. Hosenberg, today's lesson is only going to be in English. At the end, I'll speak in Portuguese so you guys can understand. But basically, what I want to tell you guys is that before I get into that, let's talk about R.I.P. 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 R.I.P., guys, means, does anyone know what it means in Portuguese? Hey, Mr. Delay, how are you? R.I.P. means rest in peace. Rest in peace. Who understands this, guys? Hey, Elena, how are you? Rest in peace. Sometimes there's confusion because R.I.P. can also mean to rip. This is to rip too. So it's a verb. R.I.P. to rip can be a verb, or it can mean rest in peace, where they put it on the tombstone. So I'm saying to Stephen Hawking, rest in peace. Almost, Mr. Ogi. Esteja would be in peace. Hey, Mr. Luis. Rest is like when you're tired, you need to rest. I'm going to rest because I'm tired. I spoke so much. Let me rest, guys. Very good, Mr. Bruno. I'm not going to say it in Portuguese, but look at the comments. Rest in peace. Okay? So I'm telling Stephen Hawking, rest in peace. Look how you say his name. Stephen, not Stephen. Stephen. Even though there's a PH, Stephen Hawking. Okay? Hey, Mr. Moises. Guys, but look. Rest in peace. There's 3 letters and dots. But there's also a verb, which means rip. To rip. I'm ripping this paper. Rip. Okay? So rip without the dots is to rip the piece of paper. Rip like this is rest in peace. Yeah, Mr. Ogi. English is not math. Perfect. So, guys, now let me tell you why I admire Stephen Hawking. It's not because of the science. I'm not going to sit here and lie to you guys and say, oh, I read his book, A Brief History of Time. No, I never read his book, but I admire him. You know why? Because at the age of 21, guys, Mr. Anderson, R.I.P., yes, it is to rip. That's what it means in Portuguese, okay? Hey, Nadi, how are you? We're talking about Stephen Hawking, and we're saying goodbye to him. I'm saying goodbye to him, and I'm telling you guys, you see my picture? Can you see it? I'm telling you guys why I admire him. And it's not because of the science. I'm not a science head. I'm not a science nerd.
but I admire him and I get a lot of motivation from him because of his outlook on life, his perspective. Guys, when he was 21, Stephen Hawking, he got diagnosed with ASL, a neuromotor disease, sclerosis. So he started losing his movement. He couldn't move, guys. He couldn't move anymore. And then with time, I think after he was about 30, he lost his speech. I'm not 100% sure. But if you guys want to know better details, this movie I actually watched. It's called The Theory of Everything. The Theory of Everything. It's a movie based on his life. And it was very good. It was nominated for, I think, 5 Oscars. And the actor actually got the best male role Oscar. So it's a very good movie. I recommend it to you guys. The name of the movie is The Theory of Everything. Okay? Why is this movie called The Theory of Everything? Because you know the Big Bang Theory? The Big Bang Theory, this guy created the Big Bang Theory. He figured it out. But that's not the reason I admire him. He changed the world, guys. He changed the world. He changed the way the world is. This is a guy who impacted the world. The world was different after him because of the Big Bang Theory. That was very important. But that's not why I admire him. The real reason I respect him and I admire him is not because of the science. I'm not like a science nerd, guys. I'm not going to pretend and say that, oh my God, I love science. I find astronomy interesting and things like that, but I'm not a big science head. Science head. Do you guys know what that means? Science head. I'm not a science head. I'll tell you later in Portuguese if you don't understand, guys. But rest in peace is like a wish, Mr. Ogi. Rest in peace. You're wishing it for him. It would be literal translation. But the reason is, guys, that even hey, Mr. Ricardo. Yeah, he was a very famous scientist. He changed the world. But the reason I admire him, guys, is because of his motivation and his perspective. I said it many times. After he was diagnosed with a neuromotor disease at the age of 21, like I'm 25, he was 21, and then the doctor told him, you only have 2 years to live. The doctor, when he was 21, the doctor told him, you only have 2 years to live because you have a neuromotor disease. You are going to lose your movements and you're going to die in 2 to 5 years. But that never stopped him from going after his dreams, guys. That never stopped him from going after his dreams because he had a very strong mindset and he had a strong willpower, guys. Willpower, I'll tell you in Portuguese later. He has strong willpower and he lived to 76. He didn't only live, he broke the bestseller record. His book, A Brief History of Time, broke the bestseller record for consecutive weeks on the bestseller list. He got many awards, guys. He changed the world. But the doctor said, hey, Steven, you're going to die in 2 years. God, if that happened to me, guys, I don't know. If I went to the doctor and he says, Bruno, you're going to die in 2 years, I think I would become depressed. I wouldn't be able to go. Imagine, guys, because of anything, like imagine I have a little pain. I have a little pain in my back or I have pain in my legs and I think, guys, I have a pain in my leg. I'm not going to go to the gym because I have pain. Oh, I can't do this because I can't play basketball because I'm not tall. Guys, this guy, he didn't have his movements and that never stopped him. He made the bestseller book. He broke all records. He got many awards. He changed the world. And he had many excuses. What I want to tell you guys, what I think is more important about Stephen Hawking is not the scientific contributions that he has made, but his motivation, guys, that you can, in life, I believe that you can either have excuses or you can have results. If you have an excuse, you're going to have the excuse. He had all the excuse to stop. His body stopped, but his mind kept going. He had all the excuses, guys, but he never stopped.
okay? And sometimes in our lives, we have like anything. Oh, I don't have time. I don't have money, so I can't learn English. Oh, I have a lisp. You know what a lisp is? Lisp is when your tongue is stuck. When your tongue is stuck, people tell me, I have clients that tell me, Bruno, I can't speak English. My tongue is stuck. I have a lisp. Guys, that's just excuses. In life, you can have excuses or you can have results. You can be like Stephen King. No matter your life situation, no matter what your handicap is, whatever your difficulty is, guys, you can achieve your dreams, okay? And you can have your excuse. You can say, oh, I don't have time for English. I don't have money for English. I don't have, my tongue is stuck. I have a lisp. Guys, those are just excuses, okay? In life, you can have excuses or you can have results. That's the main thing that Stephen Hawking taught me. I don't respect him because of the science and all that stuff, but his willpower is completely, it's crazy, guys. He had all the excuse in the world to stop, but he kept going. Okay, now I'm going to say it in Portuguese because I think this is very important and I want you guys to really understand everything I said. Did you guys like only in English? I tried so hard not to say anything in Portuguese, but I really wanted to keep it in English, only in English for you to have this experience. Do you guys like it? Did you guys like this first part, only English? If you guys want it again, like and share. Come on, share this live, guys. Beleza, turma, em português agora eu vou falar mais breve, mas eu vou tentar falar da mesma forma para você fazer uma neuroassociação, para vocês conseguirem associar o que eu falei em inglês com o jeito que eu vou falar em português. Ó, a galera tá curtindo aí só em inglês. Então, Stephen Hawking died. Em inglês, agora vai ser difícil desligar. Ele morreu, guys, aos 76 anos, se eu não me engano. Aos 76 anos ele morreu hoje. E aqui eu quero, nessa live, dar um adeus para ele, falar rest in peace, ensinar para vocês o que é rest in peace. A sigla R.I.P seria rest in peace, descanse em paz. É porque eles colocam no túmulo, no tombstone, não sei se é túmulo mesmo, mas é um negócio que a placa, tombstone, e seria descanse em paz. R.I.P, que eu tava fazendo antes, quem não tá entendendo inglês parecia que é um doido, né? É rasgar, o verbo, to rip, mas aí seria sem os pontos, seria separado. Não seria separado, seria uma palavra só. Hey, Mr. Nelson, eu tô repetindo agora tudo que eu falei em lápide. Isso daí, Yogi. Às vezes o português falta o vocabulário. Nelson, watch the replay because I did the live only in English. Now I'm explaining everything in Portuguese. Aí eu comecei a falar, guys, sobre o Stephen Hawking, os feitos dele. Ele teve o livro dele, A Brief History of Time, uma breve história do tempo, eu acho que é assim que é a tradução no português. A Brief History of Time, bateu todos os recordes por semanas consecutivas no best-seller. Eu acho que mais de 230 semanas, sei lá o número, mas bateu todos os recordes. Ele escreveu esse livro, ele escreveu vários livros. E também, guys, ele descobriu a teoria do Big Bang Theory. Provavelmente vocês conhecem o programa, The Big Bang Theory. Mas antes disso, teve que ter uma pessoa que descobriu realmente a teoria do início do universo, que realmente mudou o mundo. Stephen Hawking, guys, sem sombra de dúvida, é um cara que mudou o mundo, mudou a forma que o globo, as pessoas na Terra vê o mundo. Apesar de ele apareceu, eu não falei isso em inglês, mas ele apareceu já nos Simpsons, no Star Wars. Ele é uma pessoa que não... agora eu vou falar o que eu falei em inglês, exatamente. Eu falei que eu não tô aqui falar, eu admiro ele por causa das contribuições científicas que ele fez, guys. Eu não vou fingir que eu sou um mega nerd da ciência, né, só porque tá trending topics, só porque todo mundo tá falando do Stephen Hawking. Mas eu acho que é importante notar não só essas contribuições. O fato eu quero abrir para vocês e compartilhar o porquê que eu admiro a perspectiva dele, guys. Sobre a vida, porque aos 21 anos de idade ele foi diagnosticado com uma doença neuromotora. Então era uma doença, 21 anos de idade, o médico falou para ele, você tem 2 anos para viver. 2 a 5 anos geralmente é o diagnóstico dessa doença, ALS. E
Cara, com 21 anos de idade, o médico chegar pra você, eu imaginei na minha situação, o médico falar, você tem 2 anos pra viver só. Cara, eu não sei se eu ia continuar fazendo essas lives, se eu ia continuar tendo a mesma motivação, se realmente eu ia ter, não deixar isso impedir alguma coisa na minha vida. Guys, por tanta besteira a gente dá uma desculpa, qualquer coisa, eu não vou jogar basquete, eu não presto pra jogar basquete porque eu não sou alto. Cara, ele mudou o mundo sem poder se mexer. Ele não deixou, o médico falou pra ele que ele ia morrer em 2 anos, ele viveu até os 76 anos. Então o médico falou assim, nossa, no máximo que você vai chegar aos 25 anos. Ele foi diagnosticado com 21 anos. E ele continuou a vida dele, apareceu em mais filmes do que um monte de pessoa, né? Apareceu no Star Wars, guys. Ele apareceu no Star Wars. Ele fez a voz dele no desenho dos Simpsons. Em vários desenhos, guys, famosos. Ele realmente... consultou no filme sobre a vida dele, a teoria de tudo, guys. Então, ele não deixou nada, ele não deixou a coisa mais foda, tipo uma doença foda, que vai te matar, vai te pegar essa doença. Não deixou não impediu ele de alcançar os sonhos dele, guys. E tem pessoas, eu sou assim, guys, por causa de uma unha encravada eu não vou treinar, alguma coisa assim, tipo, bullshit, mentira, eu devia ter falado em inglês, bullshit, mentira, guys. Isso daí. Na vida, depois eu falei, você pode ter ou desculpas, você pode ter a sua desculpa, o motivo que você não consegue, ou você pode ter o que você quer. Ok? Então você tem que escolher. Ou você quer a desculpa, ele poderia ficar no estado vegetativo e ninguém ia importar, falar, não, ele tem uma desculpa por não fazer nada da vida. Guys, ele fez muito mais do que todo mundo que tá nessa live, ele mudou o mundo, guys, de uma situação, a vida deu um carteado pra ele, ferrado, ele só tinha, mas ele jogou o jogo e ainda ganhou o jogo. Tá entendendo, guys? Eu tenho clientes, eu já tive clientes, guys, que falam, não, Bruno, eu não consigo falar porque eu tenho língua presa. Eu não falo tão forte assim que nem eu tô falando com vocês, guys, porque não é uma pessoa, eu não quero intimidar a pessoa, não intimidar a pessoa, mas eu não quero colocar a pessoa tão atrás, contra a parede, mas essa é a realidade do que eu sinto. Se você vai deixar sua língua presa te impedir de falar um outro idioma, você, sei lá, sua motivação, você tem que ver o Stephen Hawking. Ele não deixou uma doença fatal, uma doença mortal impedir ele de aparecer em filme, escrever o best-seller que quebrou todos os recordes, criar a teoria do Big Bang. Guys, você tá entendendo? E às vezes na vida a gente deixa poucas coisas nos atrapalhar. Língua presa. Eu não consigo, Bruno, eu tenho língua presa. Então, eu até quero mostrar um vídeo aqui pra vocês, que é o título do vídeo. The only disability in life is a bad attitude. A única desabilidade na vida, a única desabilidade, o que ele tinha, uma desabilidade, esclerose, uma desabilidade, guys, uma doença neuromotora, é uma coisa que realmente é uma desabilidade, que nem ser surdo, mudo, é uma desabilidade. Mas a única desabilidade na vida é ter uma atitude ruim, ser pessimista, pensar que você não vai conseguir por causa de uma língua presa, guys. Realmente, na vida você pode ter sua desculpa, você pode ter os motivos que você não consegue falar inglês. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho cabeça, não sou mais jovem, só criança aprende. Você pode ter essas desculpas ou você pode chegar e falar o inglês mesmo, guys. Ok? Então, desculpa se eu fiquei mais exaltado nessa live aí, guys, mas é por isso que eu respeito e admiro e reconheço o Stephen Hawking, não por causa do livro dele best-seller, não por causa que ele o filme sobre a vida dele, a teoria de tudo, foi nomeado a 5 Oscars, não porque ele é famoso, porque ele foi um cara que teve a pior mão da vida, a pior coisa que aconteceu com ele, mas ele encarou, ele era muito famoso, guys, pelo senso de humor dele. Ele era um cara muito engraçado, e um garanhão até, guys, numa cadeira assim, tipo, eu admiro muito, sem querer zoar, mas numa cadeira assim, ele foi casado 3 vezes, tem 3 filhos, guys. Ok? E as mulheres ficavam apaixonadas por ele. Tem cara que fala, não consigo falar em mulher porque eu fico com ansiedade, não consigo conversar. Velho, desculpa. Ou você pode ter a desculpa ou você pode ter o resultado. É só isso que eu queria falar, guys, pra vocês. Eu recomendo muito você assistir o vídeo sobre o filme, A Teoria de Tudo,
que não é ele que faz o papel dele, é um ator que ganhou o Oscar mesmo. E muito top esse filme. E os livros eu não vou recomendar pra você porque é ciência mesmo, é teorias, apesar de bater todos os recordes de best-seller, porque foi um livro que depois que ele escreveu, o mundo comprou porque mudou o mundo. A gente precisava entender sobre isso. Hoje em dia a gente aprende na escola essas coisas. Mas ó, guys, agora eu vou mostrar um vídeo pra vocês no YouTube. Falam pra mim aí nos comentários o que vocês acharam sobre essa live, se vocês gostaram da live só em inglês, no começo só em inglês, depois a explicação. Give me your feedback. E o que você acha? R.I.P is usually written on tombstones. Exactly, lápide, Mr. Claudio. É isso aí. Guys, olha só esse vídeo e vão comentando aí, ó. Don't forget to like and share, my friends, ok? Olha só esse vídeo. Quando a pessoa chega pra mim e fala, não, Bruno, eu não consigo falar inglês por causa que eu tenho a língua presa, eu chego e mando esse link pra pessoa. Eu falo, ó, a única pessoa que pode te impedir é você mesmo. É você que tá se brecando. Ah, não, Bruno, eu não posso ir na academia porque sei lá, meu joelho dói. Esse motherfucker aqui, guys, não tem um joelho. Você tá entendendo? Você não vai na academia porque seu joelho dói. Esse cara não tem um joelho. Ah, não, meu braço tá doendo. Esse cara não tem braço. Então, olha só, guys, a viagem dessas coisas. Na vida, ou a gente pode ter as nossas desculpas, independente da situação. Eu tô mostrando pra vocês, guys, pessoas que estão em situações extremas, mas mesmo assim eles continuam e vão lá. Esse vídeo talvez vocês não vão curtir tanto, mas eu não tô mentindo pra vocês, eu tô colocando a real aí pra vocês e não é pra... Eu quero que vocês dão um like, mas não é pra vocês gostarem, porque a gente tem que encarar e aceitar, dói essas verdades, guys, porque eu falo por mim mesmo, essas pessoas, você tá louco, guys, às vezes eu fico desmotivado, fico depressivo por causa de besteira, guys, tá entendendo? Independente do seu ponto, sempre já teve uma pessoa pior. Então, esse é o vídeo, guys. The only disability in life is a bad attitude. Se vocês quiserem pesquisar no YouTube, pesquisa aí, ó. The only disability in life is a bad attitude. Então, pensa duas vezes antes de você começar a dar suas desculpas, ok, my friends? Vocês podem, na vida, ou ter a desculpa, ou você pode ter o resultado. Alright? So, rest in peace, Mr. Stephen Hawking. You changed the world and you changed my life with your motivation and your will to go on. Eu ia falar pra vocês, willpower, força de vontade. Quem entrou atrasado, guys, assiste o replay, a parte em inglês, que eu acho que vai ser legal, porque eu uso bastante linguagem corporal, entonação, e ajuda você aprender mais rápido. Não aprender mais rápido, mas você entender melhor por causa da linguagem corporal, ok? Lives in English are more helpful. Yeah, for you, Nari, you're at a high level. A Nari quer aula só em inglês, ela acha que é bem melhor, mas por isso que a gente faz aulas particulares. Guys, eu vou desligar aqui, eu vou fazer a aula com a Nari. Então, Nari, é ótimo as lives só em inglês, mas a gente vai conversar só em inglês na nossa aula e tem um monte de galera que está mais no estágio inicial. Então, eu vou começar a inserir mais aulas só em inglês, mas ainda tem que manter o português para ajudar aquelas pessoas a darem um up do zero. Ok? Guys, love you so much. Nelson, we need to face the facts. It's hard, it's tough, but it's necessary. Marcos, hello and goodbye. Watch the replay. Clea, hello and goodbye. Peace. Love you guys.